Longevidade 365. O que é isso agora? Eu sou Letícia Guedin, jornalista, especialista em marketing, e hoje eu tô aqui com o Dr. Álvaro Barcelos, geriatra e paliativista, e a gente vai conversar então sobre esse projeto que está nascendo. Na verdade é um projeto que já existia de certa forma, mas que a gente resolveu ampliar para os 365 dias do ano. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Letícia. Uma ideia, foi uma ideia, está sendo uma ideia diferente, desafiadora. A gente tem já uma parceria de longa data, a gente se conhece há bastante tempo, a vida às vezes vai nos estreitando, depois vai nos afastando, e no momento especial a gente conectou e agora um novo desafio está nascendo e vai ser um prazer tocar esse projeto junto a Letícia, Álvaro, Gomedic, Nova Beluno, e a gente vai conversando e acho que todo mundo vai entendendo sobre o projeto que a gente vai conversar hoje, talvez algo inédito daquilo que a gente quer propor e talvez algo inusitado do jeito que a gente quer entrar na vida das pessoas. Exatamente. Para quem não conhece a Longevidade, é uma revista, uma publicação que o Dr. Álvaro idealizou, e aí eu consegui materializar essa publicação. A gente fez 3 edições de uma revista impressa. A gente estava até conversando sobre gerações, né? Eu e o Álvaro somos desse tempo, a gente viveu a transição lá na escola do analógico para o digital, e aí a gente tinha essa coisa ainda do papel e a gente fez essas revistas, né, doutor? E a revista foi uma mudança de paradigma, né? Então, assim, eu lembro muito bem porque foi o dia que a gente veio o Covid, a gente precisava se reinventar, precisava fortalecer a marca da empresa como residencial geriátrico. E aí convidei a Letícia, Letícia, vamos ter um desafio, vamos ter que publicar uma revista falando, eu quero que fale sobre saúde, não quero que fale sobre doença. Eu quero que ensine ou que detalhe sobre a vida das pessoas, da parte física, espiritual, monetária, econômica, enfim, vamos fazer uma revista. Era um sonho, né, que a gente teve que colocar em papel, tivemos e temos vários parceiros que nos ajudaram, mas o que mais me chama a atenção da primeira edição, como a Letícia falou, estamos em 3 edições, foi quando a gente foi escolher a capa da primeira revista. Nós estávamos numa reunião, e é muito legal falar, porque eu acho que é sobre isso que a gente quer se propor aqui, é falar sobre vida, em todas as suas esferas. E aí a gente estava numa reunião, eu e a Letícia, e aí na reunião, quem vai ser a capa, eu tinha pensado numa senhora que era uma paciente minha, mas na hora a gente vai conversando, a gente não tinha decidido, e a capa da primeira edição tem que ser algo inusitado. E lembro muito bem que estava eu, a Letícia, a Ângela, a Alice, nós 4, e nós estávamos ali, e eu disse a Letícia, acho que eu tive uma ideia, não sei se tu vai concordar, mas vou tentar, né? A mãe da Letícia é minha paciente, então tem uma história de vida que eu admiro muito, e daquilo que eu entendo sobre sobreviver de intensidade e de prioridades na vida. Um dia a gente conta essa história, a gente traz a dona Ladia aqui para conversar, que é uma figuraça. Não, eu chamei ela para vir aqui. Ela disse, não posso, eu tenho que fazer as malas, porque amanhã a gente vai para o interior de Minas. É sobre isso. E aí ela falou, eu vou fazer as malas quando? É sobre isso. E aí a gente, Letícia, faz uma ligação, uma videochamada para tua mãe, que eu quero fazer o convite para ela ser a capa dessa revista. E foi bem emocionante, porque eu lembro, me marcou muito, e depois todo o entusiasmo dela de fazer as fotos do jeito que foi, num heliponto aqui em Criciúma, de toda a repercussão que teve e o sucesso que foi a revista. Então é algo que faz parte da nossa vida de alguma maneira, porque conta a nossa essência daquilo que a gente acredita. Como a Letícia já falou, a gente é de uma geração diferente, então do papel, de vida, de ter um propósito um pouco diferente, mas a segunda edição, terceira edição, tudo no sucesso até o dia que eu cheguei, Letícia. Aí, junto com a Ângela, que era administradora da Nova Beluno, a gente precisa fazer algo diferente, eu quero essa 4ª edição. A Letícia está internada por um problema de saúde,
vamos ver se ela tem um tempinho lá, que eu sei que a vida dela tá meio... Superado, gente, superado, tá tudo certo. Superado, é isso aí. A vida dela tá meio monótona, vamos fazer um desafio para até dar algo, entusiasmá-la lá no hospital. E dito e feito, e aí quando ela veio nos apresentar, eu achei que era só a 4ª edição, ela disse, não, tem algo mais grandioso, mais gigantesco que a gente possa encaminhar para as pessoas, que pode penetrar na vida das pessoas. Eu disse, lá vem a Letícia, e eu adoro essas coisas de desafio. E aí esses devaneios, e ela nos apresentou, e daí que nasceu o projeto, né, daquilo que a gente já falava na revista impressa, em algo mais contemporâneo de hoje, dos tempos de hoje, que é da parte digital, mas sem perder a essência daquilo que a gente acredita, da ideologia que iniciou desde a primeira edição da revista. E aí nasceu, né, o projeto, que aí eu vou deixar a Letícia falar desse projeto, que ela mentalizou tudo isso, essa questão desse projeto maravilhoso, e é onde a gente está começando hoje, né, o primeiro episódio para falar desse projeto. Isso aí. Não, o podcast é só um pedaço do nosso projeto, a Longevidade 365, ele quer estar perto das pessoas que pensam num amadurecimento perene, numa qualidade de vida, durante todos os dias do ano, né? Eu tinha revista que significava um dia, a gente tinha o lançamento, claro, as pessoas podem ler quando, né, for conveniente, mas a gente sente essa necessidade de estar presente no dia a dia. Então, como o ano tem 365 dias, essa foi a ideia da longevidade, e estar presente na vida dessas pessoas por podcast, por portais, nas redes sociais. A gente sabe que hoje não existe um canal de comunicação exclusivo. Existem alguns, né? Mas talvez não esteja assim na ponta da língua, não seja a referência quando se pensa no tema longevidade. A gente sabe que isso é muita pretensão, mas quem sabe um dia a gente possa chegar lá, né? E aí é sobre isso. A nossa conversa hoje vai girar em torno do conceito longevidade. O que é longevidade para mim, né, que enquanto idealizadora do projeto, e para o Dr. Álvaro, então, que é especialista, geriatra, que lida com tudo isso no dia a dia dele. E aí eu acho que não é sobre viver mais, né, Dr. Álvaro, é sobre viver melhor e viver melhor todos os dias. Eu trouxe alguns dados, principalmente, né, da parte etimológica, para a gente fazer aí um pouquinho dos nossos devaneios. Então, se a gente for pensar em longevidade, longaevitas, longo, que se estende no tempo. Aevon, idade, tempo de vida. Raiz do eterno, força vital. Então, acho que dentro da própria palavra a gente tem essa ideia de força vital e não de declínio. E isso não está muito relacionado, aliás, não está especialmente relacionado à idade. Eu acho que isso está relacionado mais a um estilo de vida. É isso, doutor? É sobre isso, né, Letícia? A longevidade ela é praticamente um sinônimo da geriatria. As pessoas acham, e cada vez isso está se tornando menos comum, que a longevidade eu tenho que me preocupar lá com meus 50, 60, a hora que algumas doenças começam a aparecer, hipertensão, diabetes, mas não, né? A gente sabe que a longevidade começa a partir do momento que a gente nasce. Quando a gente é criança, os pais nos levam quase que semestralmente ou anualmente para fazer a puericultura, que é os cuidados com vacina, para ver se está crescendo, para ver se está envelhecendo de certa maneira, de forma saudável. E depois a gente fica num hiato muito grande de que vai tocando a vida, né? Então, a gente esquece que a longevidade ela faz parte de todos os dias da nossa vida. E realmente é isso que tu falasse, não é, vou viver até os 90, 100 anos. Mas de que jeito que eu vou viver, né? E aquilo que eu planto, eu vou colher. E na saúde, na parte da longevidade, isso é o mais clássico. Porque não é sobre o tempo de vida, é o jeito que eu vou viver essa vida, porque tem pessoas que vivem de uma forma melhor por menos tempo. Posso dar um exemplo muito, muito simplório, né? Então, assim, cheguei aos 60 anos, diabetes, hipertensão, aos meus 65 fiz um AVC, fiquei acamado dos 65 aos 80 anos. Vivi até os 80 anos. Ou posso, de jeito que eu vivi os últimos 15 anos da vida, acamado, sem independência. Ou posso viver até os 81, fiquei doente aos 78 e tive 3 anos de doença, mas vivi até os 78 de forma plena. Ou seja,
se eu vou olhar na expectativa de vida, eu vivi 1 ano a mais, mas olha o jeito diferente que eu vivi essa vida, olha a qualidade de vida que eu vivi essa vida, e é sobre isso, as doenças elas podem vir a aparecer, lembrando que 80% das doenças vão vir decorrente do modo que eu levo a minha vida em relação à alimentação, que é os pilares do nosso projeto, alimentação, atividade física, saúde mental, saúde financeira, sim, né? Então, essa questão toda dessa programação do meu envelhecimento. E aí, lá na frente o corpo vai cobrar. Então, é o jeito que a gente está vivendo hoje, é o que a gente vai colher lá na frente. Então, a longevidade, ela fala muito sobre isso, e o geriatra, sim, como médico, ele cuida desse envelhecimento, cuida dessa questão, e por isso que a gente uniu essa parte jornalística da Letícia, de edição, com a parte daquilo que eu trabalho, que é da saúde, de fazer com que as pessoas vivam melhor e de forma mais intensa, né? Aí entra também a nossa parte filosófica de ideologia, de que a vida também não é só daquilo que eu tenho, mas daquilo que eu faço, né? Sim, vocês vão claro. viajar amanhã, né? A dona Aladir já tem mais de 70 anos. 77, quase 80. Tá sempre se organizando para viajar. Cada vez que eu encontro no consultório, uma hora é para Dubai, outra hora é para Minas, outra hora ela cai numa trilha, quebra o pé, encontra ela no hospital. O que a senhora está fazendo? Quebrei o pé. E porque estava fazendo uma trilha. É isso que eu digo, né? É viver, hora eu vejo ela tocando violão. E semana passada caiu da escada. Então... De alumínio. Porque foi guardar uma mala numa maleira, eu digo, mas pensa, aí o idoso com uma mala vai subir uma escada de alumínio, sem as mãos de equilíbrio, com as mãos ocupadas. Para quê, Álvaro? Né? Porque eu acho que tipo, a nossa vida tá muito tranquila, as filhas estão em casa, parece que sem fazer nada. Não é possível. Eu falei, mãe do céu. Esse aí eu digo que é o exagero, às vezes, desnecessário, né? Desnecessário, negligência pura. Pode viver de forma intensa, viajar, aproveitar, mas algumas coisas é os cuidados básicos que a gente tem que ter na vida, né? Que é, às vezes, uma queda aí já ia evitar, né? Uma queda pior poderia ter evitado a viagem de vocês. Complicada a viagem. Exatamente. Então, eu acho que tudo que a gente vai vir conversando, vai vir falando de longevidade, ele está muito atribuído ao nosso dia a dia. Por isso que a ideia do projeto é um projeto de que vai entrar na vida das pessoas tentando auxiliar aquele ato de informação com qualidade, uma informação verdadeira, que as pessoas possam ouvir, possam desfrutar e possam viver tendo informações de forma correta, porque hoje em dia, nesse mundo... A desinformação está muito exatamente, grande, né? A gente diz que... Os desfavores, a desinformação. A revista papel, ela é meio estática, mas essa parte digital ela é extremamente dinâmica. E tem muita fake news. Volte e meia, chega no meu consultório, eu digo, mas da onde que a senhora me trouxe isso? Não, eu escutei... principalmente com medicações, em relação a vacinas, em relação a um remédio que eu digo que é muito engraçado, porque essas questões de medicações elas são atemporais, né? Quando eu cheguei em Criciúma em 2009, me diziam que o que era bom era a linhaça dourada. Aí tinha tudo, a linhaça dourada era tudo bom. Depois virou o óleo do coco. Porque óleo do coco, não sei o que, é bom pra... Quando diz que é bom pra tudo, geralmente não é bom pra nada, né? Porque não existe nada que é bom pra tudo. O milagre é a cúrcuma. Exato. Tem a cúrcuma agora que é pras dores. Então, assim, quando o ômega 3, é bom pra tudo. Então, cada época tem uma moda. Magnésio, quelato de magnésio. E não é daí bom pra algo, né? Não, realmente isso pode ser bom pra isso. Não, é bom para tudo. É bom para memória, é bom pra... E não, né? Não tem nada que é bom para tudo. O que é bom para tudo é o jeito que a gente leva a vida. E a gente tem que parar dessa questão de dinâmica de querer simplificar tudo e botar tudo em remédio, tudo em comprimido, que as pessoas elas não querem mais ter o trabalho de fazer uma atividade física, de fazer uma leitura, de dormir bem. Elas querem um comprimido para dormir, um comprimido para ficar mais desperto, um comprimido para concentrar melhor, um comprimido para desacelerar, um comprimido para ser mais feliz, um comprimido para ficar mais forte. É tudo baseado em comprimido. E se esquece que o nosso corpo ele vai envelhecendo e a gente tem que respeitar o envelhecimento natural. A gente não vai ficar jovem para sempre, a gente não vai ter a mesma disposição para sempre, mas a gente pode fazer isso, atenuar isso, e isso eu aprendi com os idosos, talvez algumas coisas que eu digo que eu posso aprender, e às vezes aprendo mais do que eu posso ajudar, é sobre como envelhecer aceitando o envelhecimento, porque isso é a base do negócio, é saber que rugas vão aparecer, é saber que músculos vão diminuir, é saber que eu vou ter algumas limitações e que o nosso desejo é que isso a gente empurre cada vez mais para o final da vida, mas não é no comprimido, o comprimido ajuda, mas é na atitude que faz a diferença.
Esses dias eu tava comendo uma consulta também, ela, todas as minhas amigas tomam vitamina, eu quero vitaminas, eu acho que eu preciso de vitaminas, mas precisa por quê? Vamos ver os exames, né? Aí o doutor pediu os exames, tudo certo, não precisava de vitaminas, mas a pessoa quer uma suplementação pelo fato de que todo mundo toma porque eu não tomo, né? Que momento que eu tô errada ali, né? E é sobre isso que às vezes as pessoas dizem, vamos dosar a vitamina D, que também é bom para tudo. Vamos tomar vitamina B. É vitamina B12, B12. Não sei o quê, é não sei o quê. Mas esquece que se a gente tiver uma alimentação, se não tiver nenhum problema de saúde, se tiver uma alimentação saudável, múltipla, assim, fruta, verdura, proteína, né, de uma forma bem equilibrada. E eu sempre brinco, todo mundo sabe o que é bom e o que não é para comer. Então, a Nutri, ela auxilia, sim. Mas o básico, o feijão com arroz do dia a dia, todo mundo sabe o que pode, o que não pode, o que pode exagerar e o que não pode exagerar. Mas às vezes, uma injeção porque eu tô fraco, e é isso. Todas as minhas amigas tomam um suplemento. Mas será que tu precisa de suplemento? Tu já não come o que tu precisa? Será que elas precisam, exatamente, né? Da onde tá vindo isso, E provavelmente não, né? E outra, tem uma indústria farmacêutica por trás, né? Colocando dinheiro de uma forma intensa, que é muito mais fácil... sem né, dar nomes às pessoas, dar nome, mas o chip da beleza, o chip não sei do que, o hormônio para isso, o hormônio para aquilo. Pô, será que precisa de tudo isso? Evidentemente tem pessoas que talvez vão precisar, mas outras vão tomar só por causa da modinha, de que a fulana tá tomando, a ciclana tá tomando, só que de novo, não faz atividade física, não dorme bem, não faz uma higiene psíquica, não cuida da saúde mental, não dorme bem, não tem lazer, e aí quer tudo no hormônio, comprimido, e a facilidade dos nossos tempos, né? Que hoje a gente dizia que antigamente a gente tinha primeiro que colher, né? Plantar e colher, depois vieram os mercados, e agora na minha casa o prato de comida chega pronto, às vezes não precisa nem descer, né? Entrega na porta da minha casa aqui o prato de comida, tá muito fácil. Então as pessoas tornaram a vida muito fácil, só que a gente tem que ter a nossa contribuição para o corpo envelhecer de forma saudável. E não só o corpo, né? A mente, né? E aí a gente pode ficar aqui, devaneando aqui por horas e horas sobre questão de saúde mental, que é algo que nos preocupa bastante. A gente estava até aqui em off conversando sobre essa questão de saúde mental, que é complexo. Inclusive vai ser um pilar também, um dos nossos pilares aqui das nossas editorias também vai cuidar de saúde mental, né? Porque é algo extremamente relevante e que conversa com essa questão da longevidade. Que até tem essa tela aqui que eu trouxe para elucidar tudo aquilo que o Álvaro, ele nem sabia que essa tela vinha nesse momento, elucidar tudo aquilo que ele vinha falando, né? Do esticar, do empurrar essa parte da terminalidade cada vez da doença em si, né? Dos efeitos da doença, cada vez mais lá para o final da linha e viver mais tempo com mais qualidade. Esse gráfico aqui do fries de batata frita, doutor, é isso mesmo? É isso, a gente estava até vendo como é que se pronunciava, do French fries aí, é do fries de batata frita. James Fries. Da gente brincando, né? Brincando, né? Então, assim, basicamente ele quis botar de forma epidemiológica como é que a gente mede essa questão de viver melhor. Não é, de novo, não é o tempo de vida, mas sim o tempo sem doença que a gente vai viver com uma qualidade de vida melhor. Aquilo que a gente colocou antes ali como exemplo, eu posso chegar aos 60 anos, ter um diabetes, hipertensão, vou ter um AVC e vou ficar 10 anos acamado. Ou posso morrer ou ficar acamado só no meu último ano de vida. Potente. Então o Fries, basicamente ele colocou de uma forma epidemiológica e mensurou essa questão daquilo que a gente fala na geriatria muito sobre qualidade de vida. Então são escalas que a gente usa, epidemiológica, da parte, né, que como a gente aqui, né, Letícia, a gente sempre vai falar sobre coisas baseadas em evidência. A medicina, ela é baseada em evidência, não naquilo que o Álvaro acha, aquilo que a Letícia acha, baseado em estudo científico. Então a gente vai usar escalas, vai usar terminologias e a gente vai desbravando essas questões até para a gente dizer, olha, não é invenção do Álvaro, isso é questão científica, questão médica. Então, nosso editorial, eu e o Vitor, que é o outro colega sócio, somos médicos, a gente vai participar junto com a Letícia, então vai ser tudo baseado em evidência médica, em evidência científica e nada daquilo que, minha experiência. Não existe experiência, a medicina ela é baseada em evidência. A experiência serve para eu achar atalhos em algumas coisas, em algumas decisões, mas a medicina é baseada em evidência, e a evidência ela é uma coisa extremamente dinâmica. Inclusive, eu estava vendo ontem, pessoal que foi no Congresso Americano de Oncologia, falando muito sobre um novo tratamento para o câncer de pâncreas, né? Que é um dos cânceres nos piores prognósticos, né? E é isso, é baseado em evidência. Tem então lá um estudo, já numa fase moderada
de tempo dele, né? Então ele está ali no meio, já com um grupo pequeno, com bons resultados, e não é para aquele câncerzinho inicial de pâncreas, já é para aquele câncer de pâncreas com metástase que teve uma boa resposta. E o que é isso? Nada mais é isso que é estudo científico, que eles veem, eles analisam, calculam risco, benefício. Então a medicina ela é baseada em estudo. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre tratamentos, sobre invenções, sobre aquilo que a própria parte de software, de hardware pode nos facilitar a vida, das dificuldades que a gente escuta, principalmente, né, dos nossos pacientes ali de 60, 50, 40, 30, na dinâmica do dia a dia, daquilo que eles precisam ter para poder facilitar a vida deles, para ter um envelhecimento melhor. Então não é só sobre essa questão de artigo, não, a gente vai tentar penetrar de todas as formas para. A gente até brincava, né, Letícia? E tu dizia assim, não, sabe aquele como é que um idoso vai pegar um Uber, né? Ali, 50, 60 anos, Sim. 70 anos, como é que ele vai pegar um Uber? Como é que ele vai comprar uma passagem aérea? Como é que ele pode ver hoje nos aplicativos de inteligência artificial? Usar as inteligências artificiais, né? Pesquisar no chat GPT. Eu tenho exemplo da mãe de novo em casa, querendo usar o chat GPT. Como é que eu entro nesse negócio, né? O que é isso aí? Porque a geração dos 20 para baixo, isso aí vamos dizer assim, já faz parte da vida deles. Nós estamos na transição. Mas o pessoal ali dos 60, 70 a mais, a minha mãe tem 69, já tem um pouco mais de dificuldade. E hoje a gente sabe que o idoso ali, o de mais 60, 70, principalmente o idoso que se aposentou, ele passa muito tempo na tela celular. A gente vai falar sobre isso, eu tenho dados estatísticas aqui para falar sobre isso, mas também está ligado nessa questão da pirâmide etária, que ela está prestes a se inverter. E aí a gente tá nesse movimento aí no Brasil, né? O topo, não a base, vai ser a maioria, né? Então, hoje, quer dizer, quando eu estudava geografia lá no primário, a gente tinha essa pirâmide aqui, né? Bem deste bonitinha, jeito, né? Exato, uma pirâmide tal qual a gente conhece. E aqui a gente tem dados da pirâmide dos anos 2000, do 2025 e o 2070. Olha ali o meio da pirâmide, né? A base dela ali, ela inverte. A faixa madura é essa aqui da linha mais clara, enquanto a faixa dos jovens é esse tom mais ocre. Isso aqui é uma projeção de 2024 do IBGE. Então, olha como a gente está nesse desenho, né? A gente vê que, né, a pirâmide aqui tá invertida, mas é isso aí, a base da pirâmide lá em cima, perto do número, bem larga, em 2000, né? E ela vem alargando, diminuindo a base e alargando a pirâmide. Ela basicamente o que a gente fala, e por isso que eles botaram já propositalmente aqui invertido para mostrar que ela está invertendo a base dela, ou seja, em 2000 a base era dos mais jovens, em 2070 a base vai ser dos mais idosos. E nós aqui do sul, né, na região sul, a gente está um pouco mais avançado ainda em relação ao resto do Brasil. Nossa expectativa é que a pirâmide no sul, que a gente fala aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela já vire em 2030, né? Nós estamos falando daqui 4 anos, 3 anos, ou pelo menos que elas se equiparem, né? Até porque a taxa de natalidade na região sul é menor do que na parte nordeste e norte do Brasil, então isso também facilita, é uma corrente dupla, vamos dizer, diminui a natalidade, aumenta a expectativa de vida, então potencializa a inversão dessa pirâmide, né? E aí é sobre... E 2040 no país inteiro. Olha. Então, nós estamos, se nós falar em tempo, da parte temporal, em estatística e em questão histórica, então, 14 anos a gente piscou, virou. Passou, exatamente. Eu sempre brinco, nós estamos, aproveitar que nós estamos em época de Copa do Mundo e faltam 11 dias aí para o Brasil jogar e faltam 9 dias para começar o pontapé inicial. Eu sempre brinco e Copa do Mundo para mim é um marco. A minha primeira que eu lembro é de 86, nós estamos falando em 2026, então estou falando aí praticamente de 40 anos, aí eu já contei mais ou menos a minha idade, então a primeira Copa do Mundo eu lembro do Zico perdendo o pênalti contra a França, mas por que eu trouxe a Copa do Mundo? Porque se a gente pensar que 2040, nós estamos falando de 14 anos, e são 3 Copas do Mundo, que a gente vai inverter a pirâmide, 3 Copas do Mundo, só para a gente ter uma noção, foi quando o Brasil perdeu para a Alemanha, foi ontem, né? Ontem. Então assim, é muito, muito rápido, né? Então,
se a gente pensar que vai inverter em 2030, em 2040 em todo o Brasil e em 2070 a mediana, né, no Brasil, na região sul, aumenta a mediana, é a média da população de 30 anos, 34 que nós estamos por agora, para 2070 para 55, e a gente espera que vai chegar a expectativa de vida lá para 83, 84 anos. É sobre isso que nós vamos fazer. Talvez o nosso projeto ele vai encaminhar junto com esse envelhecimento mais potencializado, praticamente como se fosse uma criança nascendo agora e vivendo esses novos tempos do cenário real do Brasil e do mundo. Lembrando que isso para o Brasil e nos países desenvolvidos isso já é uma realidade, né? Principalmente países como Estados Unidos, Europa, Japão. O Japão muito mais ainda, porque o Japão tem uma das maiores expectativas do mundo e uma taxa de natalidade muito pequena, e é algo que a gente tem que saber viver e conviver, porque muitas coisas vão mudar por causa disso. Enquanto sociedade, né, o quanto a gente está preparado ou não para isso. Eu acho que a gente está pouco preparado e vai ter que preparar, acho que no andar da carruagem, como diz o ditado, né? Porque eu vejo ali, claro, uma diferença abismal entre esses países que tu citaste e a nossa vida aqui, né, do Brasil. Então, eu acho que, assim, existe um caminho aí para ser percorrido, mas eu acho que vai ser a acomodação das melancias, né, enquanto a carruagem... Sabe que essa questão cultural, eu tive agora recente na Europa e fiquei alguns dias estudando o comportamento dos idosos na Europa, daquilo que eu entendo que que eu preciso aprender, porque, na verdade, essa questão de envelhecimento eles estão um pouquinho mais para frente do que a gente, né? Evidentemente que o nosso modelo cultural é muito mais perto do americano do que o europeu, mas eu vejo toda a dinâmica social disso que tu estás falando, relacionado a mercado, a comportamento, a transição, o jeito que as pessoas funcionam é muito diferente. E isso é um aprendizado que nós vamos fazer. De novo, nós estamos bem na parte da transição. E essa transição vai fazer parte da nossa vida, né? Essa geração nossa e principalmente a que está vindo atrás, e vai ter que entender que alguns comportamentos nós vamos ter que mudar. E isso nós não estamos nem falando em política pública, que daí é muito mais complexo, eu digo em aposentadoria, INSS, que é um desafio. É um calcanhar de Aquiles aí, eu acho que, né, para o futuro. Exatamente. Questões sociais, né, já começo a ver movimentos de pensar inclusive aqui na nossa cidade, em Criciúma, de fazer creches para idosos, né, vamos dizer assim, escolas ou locais onde essas pessoas possam ficar, já que elas têm algum problema de saúde, como algum quadro demencial, e os filhos precisam ir trabalhar, né, e não tem com quem esses idosos ficarem. Então, é uma realidade, e aí, como é que vai funcionar tudo isso? E é nessas conversas também que a gente vai tendo aqui, trazendo pessoas, que a gente vai conversar sobre tudo isso, porque essa talvez seja uma angústia minha, talvez seja uma angústia de quem for nos acompanhar, talvez seja uma angústia de nós todos. Como é que vai ser a nossa questão do envelhecimento? Eu digo que a geração agora que está se aposentando dos 70 anos já é diferente da geração que aposentou aos 90 e 80. Eu digo que aos 80, 90 as pessoas achavam que os filhos tinham que cuidar deles quando eles ficassem velhos, os de 60, 70 já acham que não querem incomodar, e nós já vamos fazer nosso planinho já para a hora que... Ir para algum cantinho lá. Exatamente, e é isso. Não, até mesmo porque o modo de vida das famílias ela mudou muito, né? Antigamente, então, a gente tinha menor participação, acho que da mulher no mercado de trabalho, então, ficar com um idoso vários dentro filhos, de casa, né? Vários filhos, sempre tinha alguém que tinha essa disponibilidade maior de receber, de ficar, de cuidar, de estar junto. Hoje em dia é meio que um pegar junto todo mundo, cada um com suas funções, rotinas de trabalhos mais extensas, né? E aí chega em casa ainda tem que dar atenção, o trabalho ele segue depois do WhatsApp. Eu acho que as pessoas nesse sentido perderam muita qualidade de vida, né? Porque o trabalho vai para casa junto, o telefone ele vai junto, então é como se a gente estivesse sendo perseguido pelo trabalho 24 horas, né, doutor? E eu acho que essas dinâmicas estão exigindo também uma transformação nesse sentido. É uma transformação, se a gente parar para pensar, é no nosso dia a dia dentro de casa, né? Que falar isso é uma coisa muito verdade. Para quem é autônomo, né, e tem empresas, o celular ele está sempre ali ao lado e não tem hora, né? Primeira coisa que eu faço
eu acordo, olho meu WhatsApp para ver se tem alguma intercorrência com algum paciente meu internado ou algum paciente meu da clínica. Então, a primeira coisa, eu acordo, acendo a luz, pego o celular para ver se todos os meus pacientes que estão em alguma situação crítica, se aconteceu alguma coisa que eu tenho que tomar alguma medida naquele horário, então, para já organizar a minha agenda. Então, e isso são os 7 dias da semana. Eu adoro isso, mas isso é um compromisso que eu tenho, né? E é a extensão, e isso foi uma mudança dos paradigmas, e não sei como é que vai ser lá para frente, então a gente vai ter que se ajustar e a gente entende que é desse projeto que fala sobre essa questão da longevidade 365, quais são as medidas saudáveis, como é que é, porque a minha vida provavelmente é igual a de várias pessoas e às vezes as dúvidas das pessoas a gente pode ajudar, baseado, né, em ciência, como médico também, de entender, a gente vai ter vários colunistas que vão falar sobre assuntos variáveis, diversos, né, claro. Então não vai ficar só na parte de saúde física e mental, vão ter outros, etarismo, que é algo que eu adoro de conversar, porque como geriatra eu defendo que o idoso ele tem que trabalhar até a hora que ele quiser e fazer da vida o que ele quiser até o último momento e tem independência de tomar as suas decisões se tiver na sua plena consciência. Então, vários assuntos muito legais que a gente vai tratar por aqui. Até falando dessa parte ali também a gente também tem essa abordagem da saúde financeira, né? Porque a gente precisa falar de economia também, e tem até um termo cunhado que é a geração prateada, né? Então, a economia prateada da geração prateada, olha aí que movimenta 2 trilhões movimentados por ano pelo público 60 a mais, cerca de 25% do consumo das famílias, né? É muito dinheiro envolvido e, de repente, as pessoas não se dão conta de igual a minha geração, uma geração abaixo, né, do que a gente tem hoje ali da melhor idade, também não se dê conta do poder de consumo e do quanto esse mercado movimenta. E poucas pessoas olham para isso, né? Outro comportamento, a questão da internet, da conexão. A gente sabe que cada vez mais as pessoas, os aposentados, as pessoas mais velhas estão conectadas. Nesse ponto, olha o 60 a mais, a presença, né? Então pula de novo, 10 anos, a gente tá medido aqui até 2024. Foi a última pesquisa do IBGE, mas olha só, em 20 anos, né? Em 20 anos a gente passa de 25% dos adultos conectados, hoje deve ser mais de 70%. Então, ou seja, essa facilidade em receber informações, principalmente da internet, para o bem, mas também para o mal, ela é algo que preocupa muito, né? A gente fala hoje da dependência tecnológica das redes sociais, também da questão das bets, né? O endividamento também por causa disso. Então, os golpes também, é uma série de coisas que acontece ao redor dessa conexão, né? E a ideia, né, que como as pessoas estão muito mais inseridas nessa questão de internet, e aí que a gente, né, viu que talvez essa questão de criar esse portal, esse projetão falando para assessorar as pessoas, é sobre isso, né? Dispositivos que a gente consiga também checar se a informação é correta, não é correta, tirar dúvidas, pensar que 70% das pessoas estão conectadas, né, na internet. A gente estava até brincando aqui que a nossa geração pegou o início da internet. Eu lembro que a minha primeira vez que eu tive internet foi em 94. De novo, nós estamos falando aí de 30 anos, né? E hoje 70% das pessoas estão conectadas à internet. É muito fácil, hoje o celular tem internet boa em qualquer lugar, isso nós estamos falando talvez de 10 anos para cá que o celular ficou acessível. Sim. A gente tem internet, antes era basicamente instrumento de mandar mensagem, coisas curtas, porque para ver um vídeo nem conseguia. Hoje, em qualquer lugar que tem uma rede, tu consegue fazer o que tu quiseres com o aparelho celular. Então as pessoas estão mega conectadas, com problemas dinâmicos também, porque algumas coisas acontecem, tá tudo normal, ali acontece um problema, então a gente quer fazer desses problemas, dessas imperfeições que tem no mundo da longevidade, que a gente possa assessorar e estar conectado com essas pessoas de todas as formas, de todos os modos. E principalmente oferecendo um conteúdo de qualidade, que eu acho que tem feito falta. Existe, mas digamos, mais pulverizado, né? E a gente tinha um comportamento também de comunicação antigo, né? Pré-internet, que a gente era, enquanto consumidor,
passivo, a gente só recebia informação. Hoje em dia, com a internet, a gente devolve, é um canal de troca, né? E aí, falando especificamente da faixa 60 a mais, o que eles estão fazendo, eu tenho bem direitinho aí no dado, ó. A maioria está usando para chamada de voz e vídeo, que é sensacional, porque encurta distâncias também, né? Então, a gente tem a distância física, mas se faz presente, né? Com aquele vô, com aquele tio, que a gente já não consegue contato tão fácil, dá uma chamada por voz, a gente consegue falar, mensagens, vídeos, redes sociais, podcast, músicas, compras online, então, ou seja, uma rede ali de coisas operantes, onde as pessoas 60 a mais estão conectadas. Olha, é um comportamento bem diverso. Às vezes perigoso, mas bem diverso. Às vezes, principalmente compras online, né? Sempre quando mexe com dinheiro, eu fico com medo se a gente... A gente cai em golpe, né? Então, assim, eu sempre digo, aquilo que é tudo muito barato, tudo muito fácil, tem que tomar sempre muito cuidado. Mas não tem como não conversar mais sobre isso, não estar mais inserido sobre isso. Pessoas de 90, 95 anos que têm uma destreza absurda em relação à parte de redes sociais, eles já chegam mostrando assim, olha aqui, doutor, olha isso aqui, não sei, isso aqui é verdade, assim, né? Sim. E aí tu fica pensando, 90 anos... Eu digo, pesquisando, claro que tem, eu brinco sempre que é o ajuste de distância da tela no olhar ali, porque já tem a dificuldade de hipermetropia, presbiopia, enfim, e aí fica, mas tá ali, mostra, traz, e não tem mais. Eu digo que hoje a gente tem que estar inserido, e o mercado e a vida das pessoas, ela está muito dinâmica. O que hoje é uma verdade, é uma reta, amanhã já não é mais, sabe? Eu brinco que parece que o mundo ele ficou daquilo que ele sempre se propôs a ser, que é ser infinito, né? Eu sempre faço a reflexão, estava numa aula de matemática, lá, sei lá que era, e aí o professor de matemática falou, duas retas paralelas no infinito, elas se cruzam. E isso dessa questão, eu sempre fiquei assim, mas meu Deus, de onde está esse infinito? Né? E a mesma coisa que eu falo para a maioria dos meus pacientes em fase terminal, por ser paliativista, eu atendo pacientes de todas as idades, preparo para ter um final mais digno, um final mais humano e vamos dizer assim, com menor sofrimento físico e psíquico. E aí eu ainda falo também em relação ao tempo, porque o tempo dentro de um infinito, dentro de um segundo ele é infinito. Se a gente pegar na parte matemática, um segundo ele é infinito, porque ele vai ter depois da vírgula muito, né? Então, então eu fico pensando, se em um segundo é um infinito e a gente pode fazer a diferença nesse um segundo, em viver segundo por segundo e parar com essa questão de pensar lá na frente, daqui 15, 20 anos, ou ficar remoendo as coisas do passado, que isso só vai me gerar ansiedade, por que eu não vivo, né? E a gente tem que estar sempre nessa pilha, mas tudo isso para mostrar o quê? Do dinamismo que é toda a vida, né? Então, se em um segundo eu posso resolver um infinito de coisas, então vamos ajudar as pessoas a fazerem desse segundo momento diferente. Isso aí, doutor. Então, longevidade não é um lugar onde se chega, é o caminho percorrido, né? É uma trajetória, já que falamos aí das retas paralelas, né? É uma trajetória e a maior parte da audiência está a caminho, não no fim. Então, eu acho que é isso, né? A gente olhar para o nosso caminho longevo e não pensar na terminalidade. Agora eu vou fazer aqui a parte da pergunta, Letícia. Eu vou te perguntar, vamos fazer Espero conseguir responder, vamos lá. É filosofar aqui, a gente já conversou várias coisas sobre isso, do caminho, né? Acho que a palavra caminho é uma palavra, eu gosto muito quando a gente fala de caminho, porque a partir do momento que a gente acorda e a partir do momento que eu decido ir ao banheiro, escovar os dentes, tomar o banho, me arrumar, eu estou tomando decisões em todo momento, em todo segundo, no caminho que eu vou percorrer nesse meu dia, né? E decisões geram consequências, né? Toda decisão que eu tomo, ou eu vou para a esquerda ou para a direita, eu vou gerar uma consequência. E essa consequência pode ser boa ou pode ser ruim. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente pode não estar. Daquilo que tu entende de um caminho suave, de um caminho bom relacionado à longevidade, o que a Letícia enxerga, porque eu sei a história da tua vida, baseado naquilo que tu entende, né? E aí entra espiritualidade, entra crenças, mas aquilo que tu enxerga de um bom caminhar, de decisões
assertivas em relação à longevidade. Como é que tu enxerga isso tudo? Olhando, então, a gente tem a sensação de que todo mundo ascendeu de um jeito muito rápido, tá todo mundo bem, tu tá ficando para trás. Eu acho que, então, assim, olhar para o próprio caminho faz com que eu tenha uma paz espiritual, uma condição e uma qualidade de vida melhor para minha longevidade. Até porque o assunto é sobre isso, é que a palavra caminho me faz filosofar muito, né? Eu fiz 2 anos de filosofia clínica para tentar entender um pouco mais sobre perdas. Eu também perdi meu pai, não tão precoce como tu, mas também para os dias de hoje também foi de uma forma precoce, inusitada, inesperada, então sempre é uma morte mais sofrida, que é de temas também que a gente vai conversar aqui sobre terminalidade, que são questões que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de conversar, mas eu acho que a terminalidade e as adversidades da vida, ela começa a nos fazer o que os peregrinos falam, né? Que é deixar o caminho entrar dentro da gente, né? Eu acho que quando um peregrino vai caminhar, vai fazer o caminho de Santiago, ou os caminhos... A minha mãe está caminhando agora no interior do Paraná. Olha que legal. Com 69 anos, ela saiu ontem e foi para o interior do Paraná caminhar 10 dias para andar 300 quilômetros, né? E acho que a partir do momento que ela entendeu que deixou o caminho dessa vida de peregrino, de introspecção maior, e deixou o caminho entrar dentro dela, as coisas ficaram mais leves para ela, né? A questão de que a gente vai largando esses pesos da superficialidade, essa leveza, não comparação, exatamente, meu momento agora. Isso aí. E aí eu sempre digo, as pessoas que são mega ansiosas são aquelas pessoas que ou estão remoendo muita coisa do passado, que não tem mais o que fazer, ou estão sofrendo com muita coisa do futuro que está bem longe para acontecer. A pessoa que vive o dia de hoje, ela tende a ser mais tranquila. Evidentemente que eu sempre brinco, não dá de eu ficar ali sentado no meio fio vivendo de clorofila, só fazer fotossíntese da clorofila, né? Mas... A cigarra é a formiga, né? Exatamente. Mas, assim, a gente tem que ser... E eu concordo muito porque, assim, as coisas na vida sempre vêm o bom e o ruim, né? E as redes sociais são isso, a internet tem coisas muito boas, mas muitas coisas que o que a Letícia falou, que os atalhos da vida, que as coisas parecem ter muito fácil e dinheiro e mostrar e poder. E eu vou dizer, e isso eu posso falar, assim, com maior experiência, eu sou médico há bastante tempo, 22 anos, sendo que desses 22 anos, 18 anos como geriatra e paliativista, né? Então, eu vivo de muito perto com o final da vida. E posso garantir de certeza absoluta que nenhuma pessoa, no seu leito dos últimos 3, 4 dias de vida, falou em ter coisas, falou em ser alguma coisa melhor. Sempre é pedindo, devia ter aproveitado mais a vida, sabe? Quando eu tinha saúde, eu devia ter viajado mais, são os senões da vida. E por que a gente não pode fazer, se a gente tem essa informação de que a gente é mortal hoje, né? Porque pelo que eu estou entendendo, pela parte aí da inteligência artificial, a gente acredita que em 2050 a gente seja imortal de consciência. De corpo vai mais longe, mas a gente seja imortal de consciência, medo. Ou seja, medo, que aí a gente vai materializar as pessoas de outras formas, mas dá muito medo, mas que a gente é mortal fisicamente, por que não aproveitar e não fazer um caminho mais leve, né? Mas isso e aquilo outro, e o caminho de cada um é diferente, né? E isso a filosofia me ensinou muito, porque eu queria que as pessoas que estivessem comigo, fossem parecidas comigo na questão de trabalhar, de gostar disso, gostar daquilo, fazer aquilo, e eu entendi a singularidade das pessoas, né? Que o caminho das pessoas são diferentes dos meus, mas algumas coisas têm que ser igual para a maioria das pessoas, que é a leveza, né? A gente escuta pessoas falando, as pessoas que estão vinculadas à espiritualidade, a qualquer tipo de religião, as religiões todas são feitas para nos confortarem, para nos ensinarem bons costumes, para nos fazerem mais leve, só que parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro, Sim, né? Eu até ia te perguntar isso, que tu gostaria que alguém de 30, 40 anos soubesse que quase ninguém conta sobre essa parte ali dos finais. A gente é mortal, sabe? A gente não deixa para fazer hoje. Sabe, assim, faça hoje, amanhã eu não sei, eu sempre digo, eu não sei nem se amanhã eu vou acordar, porque eu já vi pessoas falando comigo e depois, meu pai, em 20 dias ele morreu, aconteceu, e cadê? A hora que eu abri os olhos, já era. E
em meu pai, pelo menos daquilo que ele sonhou um dia, ele realizou. Claro que ele tinha outros sonhos, mas daquilo, vamos dizer, do modo padrão padrão dele, ele realizou tudo. Mas às vezes as pessoas ficam adiando, amanhã, depois, barará. Hoje eu tenho essa filosofia de vida. Às vezes a minha esposa, vamos lá ver o nascer do sol. Mas 5 da manhã acordar. Vamos sim, vamos lá ver o nascer do sol. Eu jamais faria isso antes, depois comecei a entender algumas coisas. Vamos lá na serra ver um pôr do sol. Mas subir a serra só para ver um pôr do sol e voltar. A vida é sobre isso, né? Hoje eu me atento a essas coisas que antes eu não atentava. Hoje eu tenho 46 e talvez eu fico vendo pessoas que convivem comigo de 20, 30 anos que eu fico, mas olha a imaturidade. Mas eu também demorei para entender algumas coisas. Mas se a gente está aqui, já viveu, a gente pode passar o atalho para alguém. Evidentemente que a gente não vai conseguir tocar todo mundo, mas se a gente conseguir tocar algumas pessoas, que fazer da vida um pouco mais leve, também é esse portal, também é esse projeto que a gente tem para isso, para tornar a vida um pouco mais leve. A pressão de tudo quanto é lado. A gente teve o Covid eu vi muito, né? Uma coisa, falar de Covid para mim é falar de um trauma gigante na minha vida, que eu tive, que foi para onde eu fui fazer a filosofia, para entender pessoas com sonhos todos por fazer. Eu entubei pessoas, eu trabalhei em UTI de Covid, então eu entubei muitas pessoas e eu fui a última pessoa que elas conversaram, que puderam contar alguma coisa para mim. E isso eu digo que a medicina, ela me deu essa oportunidade de muito mais aprender do que eu posso ajudar. Eu digo que o que eu aprendo com a medicina na vida, do sofrimento da vida dos outros, é algo que eu não tenho como entregar, sabe, em dobro, em triplo, essa gratidão que eu tenho. Então a medicina, ela me completa muito por isso, por eu poder ajudar, mas ser todo dia ajudado, porque vai chegar sempre uma história muito pior que a minha no meu consultório, e aí eu fico pensando, que direito que eu tenho de reclamar disso? E como isso te impacta emocionalmente, Álvaro? Eu digo que vamos dizer, algumas pessoas acham que é um dom, né? Que parece que é algo que toca em mim e puf. Eu acredito que é uma sensibilidade que eu fui desempenhando e fui aprendendo a ter, mas elas me impactam de forma sempre positiva. Eu nunca levo isso de forma negativa. Eu tenho certeza que eu acho assim, eu me apegaria aos pacientes, né? Porque são pessoas, a gente vai conhecendo, a gente vai criando, estreitando os laços, né? E aí depois desfazer, ver partir. Esse sopro. Sabe porque a vida para mim, ela não termina ali, né? Eu não tenho nenhuma, né? Antes, mas porque a gente vai tocar várias vezes, eu não tenho nenhuma religião, né? Então, eu tenho uma espiritualidade um pouco diferente. Eu entendo que essas pessoas estão comigo de alguma forma. Se dentro do meu coração, de uma forma metafórica, de certeza absoluta, todos os pacientes que me impactaram, e não são poucos, que perderam ou partiram para uma outra jornada sobre meu cuidado, pessoas jovens. Eu tenho uma pessoa mais nova de 28 dias que eu fiz cuidados paliativos, que faleceu com 28 dias, até pessoas com mais de 100 anos. Então, eu fiz por muito tempo cuidados paliativos em criança também, e hoje eu tenho mais dificuldade, mas se precisar eu faço. Mas me ensinaram muito. Eu tenho memórias afetivas absurdas, sonhos, mas isso me leva para o outro lado, né? Eu não sou nenhum Deus, né? A minha missão aqui é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor e a ter um final digno. Eu falo muito em dignidade. Por isso que a gente tem até um residencial geriátrico, porque eu me propus as pessoas a terem uma dignidade maior, né, e melhor. Então, perder não está vinculado à palavra perda, está vinculado à palavra transição. Ele saiu desse plano material e foi para algo, no meu ponto de vista, como eu não tenho nenhuma religião, de algo afetivo e de memória, né? Então, eu digo que cada um tem o seu espacinho no meu coração de uma forma especial. Então, se eu fechar os olhos, estou falando contigo aqui de forma paralela, vieram várias pessoas que passaram comigo e que deixaram frases, e que eu ainda tenho contato com essas pessoas, com os filhos, né, dessas pessoas, ou com as mães, porque também teve filhos de... Então, assim, eu tenho um contato, e cada vez que eu encontro, eu lembro com carinho, as pessoas choram, é difícil, porque ali eu tenho que manter na postura, como médico, né? Então, e às vezes como amigo. Então, isso é algo que me faz crescer, me faz uma pessoa diferente, me faz uma pessoa querer ser melhor, querer envelhecer de uma forma melhor, de aproveitar. Hoje eu aproveito muito mais um pôr do sol, um nascer de um sol, ir para um sítio e ficar ali no meio entranhado no mato, como eu brinco.
Então isso me ensinou, sair muito dessa parte material e para essa parte de espiritualidade. E isso tem pessoas que precisam fazer um caminho de Santiago, tem pessoas que precisam levar um soco na boca do estômago, e eu tenho a oportunidade de ver isso todos os dias da minha vida. Então, por isso que eu digo que eu sou um sortudo em ter uma profissão que me ensina todos os dias. E ainda mais sortudo nesse momento, acho, Álvaro, então, porque estás agora idealizando, né, materializando mais um projeto que trata, então, dessa jornada toda, na qualidade, né, desse percorrer, dessa trajetória, dessa caminhada. E aí... Posso até dizer, Letícia, agora filosofando, né, nosso projeto Longevidade 365, que nada mais é que um caminho digital na vida das pessoas, né? A gente vai estar de forma digital e de forma presencial, mas tem fazendo que as pessoas tenham um caminho mais leve, basicamente como se a gente estivesse ao lado dessas pessoas, caminhando de uma forma dinâmica na vida das pessoas, que a palavra caminho, a hora que tu botasse caminho ali na tela, eu disse, pô, essa palavra bem tem um significado muito, muito grande, porque trilhar esse caminho, e olha que esse caminho às vezes tem poço, às vezes tem buraco, às vezes tem curvas desafiadoras, estreito, largo, sim, mas se a gente conseguir entender a beleza de cada momento que a gente está vivendo nessa fase, de cada caminho que a gente vai passando, a gente consegue ficar mais forte, mais cascudo. E outra, não só sou eu que tenho problemas, não existe ninguém perfeito, as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm traumas, as pessoas têm agendamentos de que em algum momento da vida se colocaram obstáculos que talvez a gente possa de alguma forma ajudá-los a vencer esse obstáculo, e às vezes só dando a mão, sabe? Eu digo, é só ajudando a dar a mão, a entender que a vida pode ser mais leve, e eu acho que essa é a nossa jornada, é desapegar, fazer aquilo que gosta, e todo o resto é somente uma consequência desse caminho. É isso aí, doutor. Então esse é o nosso primeiro episódio. Espero que tenham entendido mais ou menos a nossa pretensão, o nosso conceito, mas esse é o nosso primeiro episódio do Longevidade 365, onde todos os dias contam. Ontem à noite, quando tu mandasse o briefing, né, pra gente conversar e junto de escrever e pensar, até como é uma frase mais comprida e eu digo que eu tenho, a minha memória ela é muito complicada para decorar a frase, eu disse, eu vou escrever, eu vou trazer, evidentemente que baseado no briefing que a Letícia me deu ontem, e aí eu disse, eu vou escrever porque eu acho que isso é o que eu entendo mais sobre longevidade daquilo que a gente quer propor no nosso projeto 365. Vale a pena dessas reflexões, eu digo final de filme incerto, é o final, é o filme que te impacta, então a longevidade não é sobre viver mais, é sobre ter tempo suficiente para se tornar quem você pode ser.